começando mais um podcast especial, o podcast do canal Lambrado. Bom, e hoje eu tô aqui com ele, minha maior referência dentro do esporte. Pra mim, o melhor narrador da atualidade. A inspiração de toda essa bagaça aqui do canal Lambrado, dessas entrevistas aqui. Vários jogos de Champions League no currículo. Baiano de coração. E Corinthians pela paixão. Estou hoje aqui com ele, André Henning, que é o responsável por uma das maiores, das mais emocionantes narrações, que foi essa aqui, ó. André Henning, muito obrigado por estar aqui. Eu que me sinto honrado de ouvir as suas palavras aí, de saber que eu fui e sou referência. Pô, bacana, Vitor. Eu tô feliz pra gente bater esse papo aí. Vambora. Tudo começou eu assistindo no ar, falei aqui no off pra você e... Dá os 3 primeiros minutinhos, passa o nervosismo, ainda estamos nervosos aqui. Não tem que ter nervosismo nenhum, rapaz. Faz a sua parte aí que... Nós estamos aqui à disposição para bater papo e para contar um pouquinho de história também. Obrigado. André, eu começo isso aqui com uma preocupação para mim. Que em 2018 você deu uma entrevista para o UOL, falando que sua carreira já estava da metade para o final. Não que está chegando ao final, mas que já tinha passado a curva do meio ali. E que você não se via narrando o jogo pro resto da vida. O que o André Henning se vê fazendo depois da fase de narrador? Então, cara, assim, eu me vejo contribuindo ainda bastante. Eu não sei se num cargo de gestor, gerindo uma equipe, gerindo um time, de jornalismo, né? De transmissões, de programas. Mas eu gostaria, assim, de seguir por perto. Eu acho que a narração, ela tem um prazo de validade. Eu tenho visto alguns ídolos que eu tenho sofrendo um pouco. E assim, ainda bem que você falou que eu dei essa entrevista faz tempo, porque senão ia parecer um oportunismo com o que aconteceu com o Galvão recentemente. De ficar sem voz e de... Mas eu vejo outros assim. Eu vejo o Silvio Luiz já sem o mesmo pique. E é normal. Ainda são baitas narradores. Ainda são pessoas maravilhosas, caras de referência para todos nós, mas eu gostaria de brigar no auge, no topo. E eu não sinto que eu posso fazer isso por muito mais tempo. Eu acho que a nova geração vai vir aí com uma nova linguagem. Você tem os seus programas aí com uma galera que acompanha de uma outra forma, uma molecada que tem outras referências. Então, assim, eu não quero ficar para sempre narrando e disputando espaço com uma molecada que vem aí cheia de sangue. Eu quero usar a minha experiência, a minha bagagem, a minha história para usar a minha comunicação de uma outra forma. Então, eu gostaria, por exemplo, de ter um programa diário que, assim, não dá mais para chamar de rádio, mas um programa de comunicação diário, que evidentemente seria transmitido, seja lá o que tiver na época, né? Se vai ser YouTube, se vai ser Facebook, sei lá o que vai ter daqui até lá, mas um programa que seja um programa influente, que seja um programa em que eu ligue para as pessoas, teve uma polêmica com o Tite, vou pegar o telefone e vou ligar pro Tite, eu vou falar com ele, eu vou usar a minha história, usar o que eu construí, os relacionamentos que eu construí ao longo da minha vida para continuar uma pessoa relevante. Eu quero que o meu programa tenha relevância. Então, assim, o futuro é esse. Mas eu, quando falo que a minha carreira já passei da metade, é porque realmente você chega numa hora que você olha pra frente e fala, cara, eu já tenho quase 25 anos de carreira. Será que eu me vejo daqui a 25 anos, com 60 e tantos, fazendo a mesma coisa? Não vejo, cara, não vejo. Eu vou estar por perto, mas fazendo algum tipo de outra coisa. Hoje seria isso, seria tendo um programa diário, fazendo de onde eu estivesse,
né? Eu acho que essa facilidade já tem hoje e vai ser muito melhor ainda quando isso acontecer. Então posso estar no interior da Bahia, eu posso estar fora do Brasil, eu posso estar onde eu tiver, que eu vou fazer o meu programa com a tecnologia que vai deixar o programa legal. Mas narrar, perder finais de semana, não saber onde você vai estar na semana que vem, não saber que horas que é o seu voo, não saber que horas você volta, não saber se você volta direto para casa ou se você volta direto para o trabalho porque vai ter um outro jogo, se você vai de lá direto para uma outra cidade porque vai ter outro jogo, não é um negócio que eu me vejo fazendo por mais 25 anos. Mas... talvez 15, talvez 10, talvez 5, mas por 25 com certeza não. Não é nem por falta do amor ou a paixão, é pelo cansaço que realmente dá, então. Cara, é assim, chega uma hora que você tem outras coisas pra fazer na vida. Eu falo assim, olha, a vida é uma só. Eu ainda não sei o que eu vou fazer, mas eu gostaria de ter um cantinho meu, um restaurantezinho, uma pousada, sei lá, num lugar mais sossegado, sair de lá só pra conhecer o resto do mundo que eu ainda não conheço. Daqui até lá eu espero que eu já conheça pra não precisar sair de lá. Mas sabe, com família criada, filho já no mundo, eu não quero mais ficar nessa batalha de perder final de semana. Eu sei que é uma doença e eu posso estar aqui falando um negócio e estar falando um negócio há tempos que depois eu me arrependa. Porque eu vejo vários dos meus ídolos que não conseguem parar, que falam, não tem jeito, não consigo, eu gosto, é um negócio que eu não me vejo assim. Não é um negócio que eu sou viciado nisso. Eu gosto, mas eu não sou dependente. Eu gosto, mas não vou deixar tomar conta da minha vida. Não é um vício. Não é. Eu sou viciado em conhecer o mundo, em ler, em estar com meus amigos, com a minha família. Isso eu sou viciado. E acho que chega numa hora da vida que você começa... E eu não tô nenhum velhinho, mas eu tô com 44. Chega numa hora da vida que você fala, pô, cara, eu ralei pra caramba. Ralei, sabe? Sábado, domingo, feriado, dia de aniversário, dia do aniversário do filho, dia não sei o que, prova do filho, você vai ajudar, você não vai, jogo do filho, jogo não sei o que. E você tá ausente dessas coisas. Então, eu acho que chega uma hora que tudo que você ralou, você tem que viver e curtir um pouquinho também. Então, se eu tivesse um programa diário, segunda a sexta, bonitinho, com horário marcado, nem que seja de 7 ao meio-dia, 5 horas no ar, mas de segunda a sexta eu podendo programar a minha vida, eu saber que na semana que vem, na outra semana, eu posso marcar um almoço com um amigo que vem viajar e vai me visitar em São Paulo, que eu vou poder marcar uma viagem numa sexta-feira para voltar só na segunda de manhã, essas coisas que eu poder me programar, eu sinto falta. Então, eu acho que é nesse caminho que eu vou direcionar daqui a um tempo. Um programa no estilo assim dos que você tá falando, do Neto, que é o meio-dia. Talk show, um talk show. Mesa redonda que tem segunda a sexta, 6 da tarde. Pode ser um programa eu sozinho, sim, falando, interagindo com as pessoas, legal, colocando convidados por Skype, por telefone, por sei lá. Eu quero ser relevante, eu quero que seja um programa... Ficar falando groselha, sim, eu tenho preguiça, não gosto de ficar... falando, enrolando, falar. Não gosto. Então eu gosto de... Mas assim, se for um programa, inclusive fora do esporte. Sim. Inclusive fora do esporte. Se for um programa pra minha cidade, se eu for morar na Praia do Forte, lá na Bahia, onde eu gostaria de morar um dia. Pô, se eu tiver um programa na rádiozinho que só pega na Praia do Forte, mas que seja relevante para aquele lugar, sim, pô, olha, vamos ter um evento no final de semana, olha, o restaurante tal fez um evento legal, Rádio Notícia, trouxemos aqui, qualquer coisa. Sim. Mas se for algo que seja relevante para uma ou para 100 pessoas ou para milhões de pessoas, eu gostaria de fazer parte. Não necessariamente com esporte só. Legal. Quero fazer comunicação. E falando de um lado diferente. Você falou da sua vontade para o futuro. Hoje, o que significa para o André Reine ser um narrador? É a realização de um sonho. Eu sonhei com isso quando eu era garoto. E durante boa parte da minha vida profissional, inclusive, eu não achei que eu fosse realizar. Eu não tenho voz de narrador, eu não tive oportunidade como narrador no começo da carreira. E não tinha competência mesmo, não conseguia, não sabia narrar. A minha paixão era o rádio, e narrar no rádio é muito difícil. Até hoje não tenho o dom de narrar no rádio. Se hoje eu fosse narrar no rádio, se alguém me convidasse e topasse, eu faria uma narração do meu jeito no rádio.
Me adaptaria, claro, um pouco, mas eu não voltaria a ser o que eu fui no rádio. Narrando hoje como tem por aí, que é o rádio tradicional, de você narrar sem deixar um espaço para respirar, né? Lá vem o Corinthians, da bola trabalhada pelo setor direito, o cruzamento afasta, a bola vai pela linha de fundo, é time de meta. Bem o Doni Vieira. Enfim, e todas as minhas referências, Sim, Éder, Osmar, todos os caras. Eu gostaria de fazer um negócio um pouco mais ritmado do meu jeito, porque é difícil mesmo, eu não tenho o dom de narrar no rádio, nesse rádio que a gente conhece hoje. Então eu durante muito tempo desisti do meu sonho. Aí a oportunidade apareceu, aí realmente eu voltei a sonhar com isso, e hoje eu sou um cara que estou realizando o meu sonho de ver os grandes jogos de perto, de conhecer os grandes estádios, de conhecer não só os grandes estádios, os estádios mais escondidos do planeta, mas as histórias sensacionais que estão por trás desses estádios, desses clubes, dessas cidades, desses torcedores, desses jogadores, treinadores, enfim. Todas as histórias que envolvem um time de futebol, seja ele o Real Madrid, seja ele o Campinense, que foi campeão da Copa do Nordeste e que eu tive o prazer de ir lá narrar em Campina Grande a final. Então, assim, eu sou apaixonado pelas histórias que envolvem o esporte, os sonhos, e eu poder trazer isso e mostrar isso para tanta gente que gosta e que curte, é a realização de um sonho. É uma opinião minha, eu acho que você é o equilíbrio do narrador de rádio, desse rápido que não perde o fôlego, com o tradicional da TV, que é a calmaria, que fala... Você tem o seu ritmo diferente que te torna único com isso. E você falando de rádio, da paixão, você lembra o dia que você se apaixonou pela rádio? Você lembra um jogo, um momento... Eu não sei se tem isso na tua memória. Eu lembro nitidamente o dia que aconteceu comigo. Então eu não sei se as pessoas têm essa... Cara, eu não tenho. O dia eu não tenho. Eu tenho uma história de morar fora do Brasil, que nem você morou, e numa outra época, na época que você não podia ver um jogo online pelo streaming, eu não podia ouvir online por streaming, nada disso. Então, eu quando morei fora, na minha infância / adolescência, meu pai sintonizava o rádio por ondas curtas. Então eu ouvia pedaços do jogo, porque um pedaço fugia a sintonia. E depois quando eu fui morar na Bahia, em Salvador, também só conseguia pegar ondas médias à noite. Não era todo jogo que passava na televisão, muito pelo contrário, era só a exceção da exceção. Então assim, eu lembro que fez muito parte da minha infância. Ouvir rádio e me apaixonar pelo rádio. Mas não tenho um dia específico, não tenho. Eu fui me apaixonando. Foi um negócio que... E sempre fez parte da minha vida. Eu sempre me peguei em momentos ouvindo o Corinthians pelo rádio. Eu era torcedor do Corinthians e morava longe da cidade. Então era pelo rádio que... E quando eu estava em São Paulo, que ia para os estádios com meus tios, e geralmente era Copa São Paulo de futebol júnior, era amistoso, ou final de ano eu pegava já nas férias uma final, reta final de Campeonato Brasileiro, de Paulista, sei lá, e aí dava pra ir num jogo, ia ouvindo rádio, voltava ouvindo rádio, então o rádio ele foi fazendo parte da minha vida. Não lembro do momento específico. Não, legal. Não lembro. E depois que você vira narrador, aí tem também como repórter de rádio e tudo mais. Você tem uma história das maiores dificuldades que você já enfrentou? Um perrengue que deu, um aparelho queimou, você perdeu o voo, alguma coisa que... Eu peço essa única pergunta que eu faço pra todos. Sim. Pra entender qual é a dificuldade do repórter de campo, do narrador, do câmera. Então, cara, assim, eu passei muito perrengue. Sim, muito. Sim, imagina. Muito, porque a gente vem de um tempo que você dependia da instalação da linha da LP lá no estádio. Às vezes chegava no estádio, a LP só funcionava o retorno, não funcionava a transmissão, aí você trocava a transmissão pelo retorno e narrava o jogo sem retorno para a transmissão poder chegar. Época que os equipamentos estavam começando a ser digitalizados para ficar um som melhor. No FM a gente precisava disso, na época da Band FM, e você dependia de uma linha telefônica e da ligação estar estável, então dependia do nível de conexão dos equipamentos, o que estava numa ponta no estádio, o que estava na outra ponta na central, e às vezes não acontecia, não rolava, a linha ficava caindo, Então assim, eu tive várias frustrações e vários perrengues de chegar o microfone sem fio, quando a gente começou a usar microfone sem fio e dar interferência,
e você não conseguir... Mas irrita essas coisas? Irrita, mas nessa época tudo fazia parte do negócio. Hoje eu me irrito mais. Hoje eu cheguei em um nível de... E estou numa empresa que tem um nível de exigência e que cobre competições que a gente não pode falhar, né? Então, assim, hoje, se falhar, eu vou me irritar muito mais. Mas a gente foi descobrindo junto como fazer essas conexões melhores, como a ligação ficar mais estável, como não ficar. Mas, assim, eu tenho... Acho que a minha primeira Copa que eu achei que eu fosse como repórter, que seria 98, eu não fui, eu fiquei um pouco frustrado. Depois eu fiquei na expectativa de ir a Sydney em 2000 na Olimpíada, não fui, fiquei um pouco frustrado. Tem uma frustração de nunca ter narrado o Brasil numa Copa do Mundo pelo esporte interativo, mas entendo perfeitamente que as razões pelas quais eu nunca narrei uma Copa do Mundo pelo esporte interativo. Mas assim, episódio, eu lembro de um Barcelona e Arsenal, que eu fui para a Europa. E eu fui correr uma maratona e pedi pro meus chefes na época, falei, eu vou correr eu tô inscrito para correr uma maratona, eu já me inscrevi para correr outras maratonas e não deu certo, então essa eu me inscrevi assim para 3 maratonas em finais de semanas próximos. E falei, olha, se não der nessa vai ter que dar na outra, se não der na outra vai dar na outra, uma das 3 eu vou conseguir. E uma dessas era numa véspera de Champions, que foi a maratona de Paris que eu corri. E aí eu fiz a minha programação para correr a maratona no domingo, voltar para o Brasil na segunda e narrar o jogo da terça, que tinha Champions na terça-feira. Então eu falei para ele, só preciso que você me libere o final de semana para eu poder chegar lá correr, mas eu vou voltar a tempo da Champions e tal. Aí ele falou, não, vamos fazer um negócio diferente. Qual é o jogo da terça-feira da Champions? Eu falei, Barcelona e Arsenal. Ele falou, boa. Tá, e qual é o jogo do campeonato inglês no final de semana? O jogo da Champions era antes. Era na terça e na quarta, antes da maratona. E aí ele falou, tem o jogo do campeonato inglês, vamos fazer o seguinte, cara. Você vai mais cedo, você vai fazer o jogo do campeonato inglês lá, você faz a Champions lá, e aí eu te libero, você corre a maratona. Pô, falar em loco, ia ser o nosso primeiro jogo em loco. A gente ainda mostrava a Champions só na parabólica. Lá atrás isso, 2009, 2010, enfim. Isso é final de 2009. Aí, cara, eu fui, narrei um Manchester United e Chelsea. A gente transmitiu o campeonato inglês. Foi o jogo que praticamente definiu o título do Chelsea. E saí para Barcelona para narrar Barcelona e Arsenal. E chegou lá, eles não tinham pedido a linha. A equipe técnica não pediu a conexão pro estádio. E eu tive que sentar lá e ver o jogo sem transmitir. E ainda participei pelo telefone. O Jorge Igor narrou esse jogo do Rio, do estúdio. Eu tive que sentar lá e ver o jogo. E o Messi fez 4 gols nesse jogo. Fez um puta gol no final, de cobertura e tal. E a torcida, acho que foi uma das primeiras vezes que o torcedor começou a reverenciar Messi, e eu lá, sem poder narrar o jogo. Então foi uma grande frustração que eu tive, cara, foi não ter conseguido narrar esse jogo. Cara, imagina, não é todo dia que o Messi, tudo bem que o Messi ele faz 4 gols, aí de vez em quando sai. Mas era a primeira vez assim que eu ia ter a chance. Cara, a última perguntinha sobre o André. Existe uma saudade do programa no ar? Existe bastante, cara, existe. O Noir, ele na teoria não morreu, mas o Noir ele não tá respirando por aparelhos. O Noir deu um tempo. Tá de stand-by aí. O Noir deu um tempo porque tava muito complicado pra fazer o programa com a minha rotina de Brasileirão, a gente na verdade já tava difícil e quando começou o Brasileirão ia ficar impossível. Então a gente, junto com a estratégia aqui da empresa de mudar um pouquinho, não colocar mais os canais no Space, tá, os programas no Space, a gente resolveu tirar do ar e deixar um programa eventual no canal do YouTube, que era onde 90% das pessoas viam e veem até hoje o programa, porque tem programas lá que você pode... Então assim, eu não acho que ele tenha morrido,
Mas eu sinto falta, cara. Eu sinto falta de estar perto das pessoas que são relevantes. A gente trouxe, muita gente que... Que não só do futebol. Não o só Oscar do futebol. Schmidt, você trouxe o planejador, esqueci o nome dele. Eu trouxe trouxe vários aqui, ó. Trouxe o César Cielo. Isso. Fora do futebol, eu trouxe Cielo, eu trouxe Oscar, trouxe a Fabiana Murer, do salto com vara. Eu trouxe Giba do vôlei. Enfim, eu trouxe bastante gente. E são meus ídolos também. Fernando Meligeni. São meus ídolos. Então eu sinto falta de ter contato com essas pessoas e de estar mais próximo. Em breve vai voltar. Vai voltar o 2.0. Tomara. André, eu agora parti um pouco pro futebol e sobre times, clubes, federações e etc. A primeira pergunta para começar, eu sei que você nem passa isso na sua cabeça, mas se você fosse um presidente da CBF, quais seriam as primeiras mudanças que o André Henning faria para melhorar esse futebol, cara? Então, cara, é difícil, porque tem tanta coisa que acontece nos bastidores que a gente não sabe. Então, acho que a primeira coisa que eu teria que saber é exatamente entender o que cada um quer do futebol, né? O que os clubes querem, o que para poder ajudar. E eu acho que nesse sentido, eu acho que a CBF tinha que ser um facilitador. Eu acho que a CBF não tinha que cuidar do campeonato nacional. A CBF tinha que cuidar da seleção e do desenvolvimento do futebol no Brasil, na base mesmo, nos campos para a molecada jogar, né? E cuidar de seleção. O resto, clubes, vocês tocam Brasileirão aí, se vocês precisarem de qualquer coisa me avisa, sabe? Vamos fazer cursos para arbitragem, CBF, você pode ajudar a gente. Então vamos pensar aqui num curso para arbitragem, vamos pensar. CBF, eu preciso estabelecer um padrão de gramados para todo o Brasil, eu preciso da ajuda, beleza, vamos ajudar, mas como facilitador, não como o responsável por organizar. Eu acho que a CBF não tem essa competência e não deveria ser papel dela. A CBF tinha que cuidar da seleção e do futebol lá na base, mas se eu tivesse o poder hoje, eu entregaria a CBF na mão de um cara da NBA, ia buscar um cara lá fora, um cara que cuidasse de uma grande liga fora, traria a expertise dele. Mas não foi isso que a primeira liga tentou fazer? Quando começou? De fazer uma liga paralela da CBF que fale, CBF, se precisa de uma ajuda, levanta a mão. Mas sem competência. Sem competência. Você precisa ter nós nunca fizemos isso aqui. Como é que a gente faz? Eu ia chegar lá e ia perguntar, clubes, o que vocês querem? Mas no fim das contas eu não ia conseguir organizar. Eu não ia conseguir ajudar e falar para os caras, não, vocês estão certo, então... Tem que ter os clubes, nem que os clubes contratem alguém específico, alguém especialista, mas tem que ter, nós temos que ter gente que já passou por isso, que conhece, que tem know-how, expertise, e nós não temos. Nós temos muita gente boa, cara. Tem muita gente boa hoje na área de competições da CBF, de várias federações, mas nós estamos muito longe ainda, muito longe. O futebol hoje é um negócio de milhões, bilhões, é um negócio muito sério. E a gente não tem esse know-how. A gente não tem. Então eu acho que eu colocaria a CBF como facilitadora da história, mas com um cara que conhecesse da parada. E André, qual que é a tua maior saudade do futebol? Seja como torcedor, seja como telespectador, mas é aquilo que você tem saudade do futebol que não acontece hoje em dia. Cara, eu acho assim, eu acho que a torcida no estádio, o torcedor visitante, você ter torcidas, né, num clássico, torcidas dos dois times, um ambiente um pouco mais de paz. Eu sou do tempo, eu fui muito em Bavi, na Fonte Nova, fui muito em clássicos em São Paulo, Corinthians e São Paulo, Corinthians e Palmeiras, de torcedor se cruzar na rua, se cruzar no caminho pro estádio e levar numa boa. Eu lembro que a gente ia de carro pro Morumbi e, puxa vida, quando eu vinha passar férias em São Paulo, às vezes eu ficava em Guarulhos, ficava longe, a gente ia de carro de Guarulhos até o Morumbi, a gente ia no carro ouvindo o jogo de aspirantes. E no caminho a gente via um carro com palmeirense, ou com São Paulino, ou com Santista, seja lá o que fosse. Vocês já estão perdendo lá no Aspirantes, vão perder de novo, ou vice-versa, sabe, dessa provocação sadia, dessa tiração de sarro.
eu sinto falta disso, mas não é só no futebol, né, cara, que isso acontece. É no dia a dia, né? Então assim, a intolerância ela tá muito grande. Então eu sinto falta do futebol ser tratado como diversão, entretenimento, Lazer. como alegria, lazer. E não, hoje é difícil você encontrar esses momentos. Eu não consigo narrar um jogo sem terminar o jogo e o cara me xingar falando que eu tô torcendo para outro time, que eu sou enfim, fazer ofensas pesadas porque eu tenho uma opinião sobre um lance e ele tem outra. E aí, cara, que eu tenho uma, você tem outra? Qual é a diferença eu ter uma opinião e você ter outra para o jogo? Eu não sou o juiz. Se eu fosse o juiz, você chegar para mim, pô, cara, foi falta. Eu falo, cara, não foi. Foi falta, não foi. Mas o que vai mudar eu ter a mesma opinião que você? Aí eu vou falar, tá bom então tá bom, cara, então foi falta. Tá, e aí? Resolveu o quê eu ter a mesma opinião que você? Nada! Não resolveu nada. Então assim, por que a pessoa tem que... Por que eu tenho que ter a mesma opinião que a pessoa? Eu só tô narrando, cara, só tô dando minha opinião. Às vezes nem narrando eu tô. Às vezes eu tô participando de um programa que tá lá pra você dar a sua opinião. Eu tô lá pra isso. E aí o cara fala, pô, mas você achou que não foi pênalti? Achei. E aí? Achei. Tá, e o que eu vou... Tá, e se eu falar pra você que foi? Você ganha o que com isso? Ah não, você vai achar que foi também. Tá, e aí? Não vai mudar nada. Aí tu concorda com ele, o outro vai achar que é bundão. Mas ele não vai mudar nada. Se fosse mudar alguma coisa, não vai mudar nada, gente. Então assim, eu acho que a intolerância é o que eu sinto. Eu sinto falta da tolerância. O que mais me incomoda hoje é a intolerância no esporte, principalmente no futebol e na vida. Você tá comentando isso e tem uma história do meu pai. Você morou em Itapuã? Morei. O nome dele é Irapuã, o nome do meu pai. Opa. Já tem uma semelhança. E ele nasceu em 60, torcedor do Santos. Ele falava assim, a maior briga que eu participava, o maior cara que tava com a arma era um bambu. Era o mastro da bandeira. A briga maior era um bambu. Hoje, a menor briga é um revólver. Hoje é arma de fogo. E hoje é difícil você... Eu tenho um sobrinho de 10 anos. É difícil você levar ele pra... Hoje tem Santos Palmeiras. Difícil levar na vila se tem torcedor. Difícil. Então isso dá pra entender. Difícil. E o que mais te decepcionou no futebol? Seja como torcedor, depois que você virou pessoa da mídia, que você tinha um fã, um ídolo, você falou, pô, esse cara... Uma pessoa, um acontecimento que te decepcionou. No futebol ou no esporte? Porque eu sei que o basquete é um esporte que divide teu coração também com o futebol. Eu conheci meus ídolos. Quase todos, acho que todos. Uns mais, outros menos. Mas eu acho que o que mais eu sinto de não ter feito na minha carreira e que fiquei decepcionado por causa disso, porque assim, todo ídolo que eu conheci comigo foi super gente boa, foi bacana. Eu tive como ídolos no futebol o Neto, que é meu amigo até hoje, fantástico. Eu trabalhei com o Zico, conheci todos os caras que eu quis conhecer. Na narração, eu tive uma relação com o Galvão na época de repórter, que eu cobria a seleção brasileira. Faz muitos anos que eu não cruzo com ele, que não encontro com ele, mas um cara que eu tive uma relação também amistosa, bem legal, não de proximidade, mas de bastante respeito. Acho que a decepção que eu tive foi não ter convivido com o Osmar Santos, ele trabalhando. Eu acho que já encontrei o Osmar várias vezes, mas eu sonhava em participar de uma transmissão dele. Porque chegou uma época que eu virei repórter e eu sonhei um dia em ser repórter numa transmissão do Osmar, ser um repórter de campo do Osmar, e não consegui realizar porque antes disso ele teve o acidente dele. Então eu adoraria ter dividido o microfone com o Osmar Santos. Eu acho que seria mágico. Foi assim, algo que me decepcionou no esporte, que eu não... Mas assim, o Brasil ter perdido em 82 faz parte do jogo, o Brasil ter perdido em 86 nos pênaltis também foi muito dolorido para mim. Tive várias decepções ao longo dos tempos, mas eu acho que profissionalmente essa é a maior, não ter trabalhado com o Osmar. Eu vou partir para as 3 últimas aqui, é mais como se fosse um bate-papo mesmo sobre o futebol. Você que tá com a Champions League já faz um tempo aí, narrando, acompanhando de perto, você acha que a falta de competitividade do campeonato alemão, do francês, hoje do italiano,
atrapalham PSG, Bayern e Juventus para conquistar uma liga e eles têm que ficar vendo cada vez mais a hegemonia do inglês, do espanhol chegando mais vezes do que eles para decidir a Champions? Eu acho que também. Mas se você for analisar nos últimos tempos, teve a Inter, teve o Milan no bicampeonato, a Juventus lá atrás, nos anos 90, pegou um título. A Itália não tem tanta tradição assim em... Milan tem 7, cara. Mas faz tempo. Assim, teve o Milan, tá? Teve o bicampeonato de 90, depois teve 2005, teve. O Milan eu acho que é a exceção. Aí você vai olhar, a Alemanha, ela tem o Bayern de Munique pentacampeão, tem 5 títulos. Mas só também. E aí, né, tem um título do Borussia Dortmund, aí tem... Mas não... Se você analisar, cara, são os espanhóis, mais recentemente, né, o Barcelona, mas o Real Madrid, é o Liverpool, os ingleses, se você olhar a quantidade de times ingleses campeões, Liverpool foi campeão, Manchester United, Chelsea, Nottingham Forest, teve bastante time campeão. Na França teve o Olympique de Marseille, 93. Então assim, os portugueses lá atrás, Isso. Aí o título isolado do Porto. Então assim, eu acho que quem focou em Champions mesmo é que a Inglaterra é fascinada pela Champions, a Espanha é fascinada pela Champions, mas eu acho que a tendência é dar uma equilibrada. Eu acho que, sem dúvida, um dos fatores é o desequilíbrio no campeonato interno. Mas isso também pode ser levado para o lado ruim, né? Porque na hora que chega às fases decisivas, o cara tem que dividir forças, tem que ir para os dois. Será que o City teria ficado pelo caminho na Champions se não tivesse disputado o inglês? Será que o Liverpool teria ficado pelo caminho no inglês se não tivesse mais na Champions? Se ele tivesse sido eliminado na Champions, será que ele não se... Então, assim, é muito... Mas eu acho que é um dos fatores. Um dos fatores é você não jogar contra time forte todo dia, em toda rodada. Mas assim, historicamente, não foram os países que deram mais atenção. Sim. O Milan deu atenção, mas o Bayern deu atenção. Aí você tem o Ajax, você tem coisas assim de... Eu te pergunto isso porque uma coisa que eu não gosto do futebol, e eu sou novo, mas meu pai me ensinou a gostar de rádio, gostar do Santos, então já era um negócio meio diferente aí dos tradicionais. E uma época do Santos meio doída. Eu não gosto muito de 2 times controlando um campeonato, um time... Daqui a pouco o Bayern na 28ª rodada é campeão. O PSG na 30ª rodada é campeão. Eu não gosto muito disso. Então o que adianta eles se distanciarem, tanto o PSG ganhar 10 franceses seguidos e não chegar numa Champions, numa semi de Champions, numa final de Champions? Eu acho ruim para o esporte. Sim. Aí daqui a pouco a Champions perde a graça, porque daqui a pouco a gente vai ficar na repetição de Real, Sim. Liverpool, Manchester, fica nesse looping eterno. Eu concordo. Acho que tá na hora de outros clubes aí, o Liverpool voltou a ganhar, né? Mas não foi uma novidade. Talvez pra Champions, se o Tottenham tivesse sido campeão, talvez tivesse... Mas o Tottenham também não era o time pra mim a ser campeão. Sim. Talvez se o Ajax tivesse sido campeão, teria sido melhor pra competição. Eu acho que esse o problema de 82 não foi ter o Brasil perdido. O problema de 82 foi que a qualidade passou a ser vista como, beleza, tem qualidade, mas não ganha. Então, o Ajax eu gostaria de ter visto ganhar a Champions. O próprio Real Madrid, quando ganhou, não ganhou jogando o melhor futebol. Jogou ganhando o futebol com o futebol mais eficiente. O Barcelona não. O Barcelona, nas vezes que ganhou, provavelmente tenha sido o melhor futebol. Mas eu concordo. Acho que é ruim quando ficam os mesmos clubes ganhando. O trabalho de narrador não é todo dia que você chega de bom humor. Tem dia que tá com problema com o filho, problema com a esposa, etc. Quando entra na cabine é igual um ator, você tem que estar lá e falar assim, bom, agora esquece os problemas, vamos transmitir a emoção aqui. Não dá pra ficar de mau humor, não dá pra ficar pé da vida, não dá pra ficar bravo. Você tem que virar a chavinha e falar, agora é meu momento de interpretar aqui e passar a emoção da melhor forma possível. São semelhantes? Eu acho que você quando entra numa transmissão, você tem que estar focado 100%, você tem que estar... eu brigo muito durante a transmissão, brigo com o coordenador, brigo com o repórter que falou demais e na hora e atrapalhou um gol, com o comentarista que me atropelou, a gente
tem um clima tenso no ar. Não é também chega aí, né? Tem um clima, uma tensão de você exigir e que às vezes te traz um pouco de conflito e de... Mas assim, no aspecto pessoal, o ideal é que você consiga deixar tudo do lado de fora. Tem dias e situações muito raras que você não consegue. Tem situações que às vezes você tá, sei lá, eu passei por processo de divórcio enquanto tinha que narrar. É difícil, cara, é difícil você... eu com um filho pequeno morando longe e recebendo notícia, o Lucas tá doente, o Lucas tá... É difícil, mas hoje, como você tem o celular, eu sempre falo para as pessoas, eu vou narrar, estou entrando na cabine, só me mande mensagens se for extremamente urgente, mas o meu celular fica ali, eu não desligo, não desconecto, mas o ideal é que você consiga, hoje eu aprendi de vez em quando, até porque o celular me ajuda, vem várias informações por celular durante o jogo, então o celular fica ali e eu sei que se tiver alguma coisa muito urgente, alguém vai me avisar e algum jeito será dado. Mas em 99,9% dos casos você consegue desconectar e seguir a vida, que é narrar. São 2 horinhas, não custa. Não vai matar ninguém. Não custa. E pra fechar aqui, André, quando a gente estiver no Catar, em 2022, lá na aí Copa, sim, hein? Tem que jogar pro alto, claro. Né? Eu não sei de quem é essa frase, mas tem que mirar as estrelas, se chegar no céu já tá bom. Já tá né? bom. Quando chegar lá no Catar, será que dá pra gente ver mais um título da seleção? Ou tem que parar com essa imitação do futebol europeu e voltar um pouco às raízes, colocar uns caras mais ligeiros e parar com essa imitação? Ou se ficar imitando a gente vai ficar muito pra trás? Cara, eu não sei se o problema é a imitação, tá? Mas eu acho que é a qualidade do nosso futebol, que talvez passe pela imitação. Mas que também eu entendo seja difícil, porque se os nossos melhores jogadores estão lá e estão jogando de uma forma, é difícil também eu reuni-los todos e jogar de outra. Eu não sei qual é o caminho, mas eu acho que o Brasil pode ser campeão. O Brasil é uma das forças. O Brasil sempre entra, é um time difícil de ganhar, é um time de... Só que eu acho que se o Brasil ganhar... Pelo menos falando agora, faltando 3 anos aí, eu acho que não é o favorito. Não é o favorito. Eu em 2006, eu acho, 2006, eu previ, ou 2010, não sei, uma dessas 2 Copas, eu previ que o Brasil ficaria uns 30 anos sem ser campeão do mundo. Mas como assim? Eu falei, olha, se o normal acontecer, a Alemanha vai ser campeã de novo de uma Copa. Aconteceu já em 2014. Sim. Eu falei, a Holanda vai ter o seu título mundial. Bateu na trave. A França vai ser campeã mundial de novo. Foi. Provavelmente a Argentina, porque eu via uma geração da Argentina, via o Messi como... Né, não sei se vai acontecer. A Inglaterra talvez vá ser campeã mundial antes. A Espanha novamente? A Espanha novamente. E assim, e só aí são 6. Então lá se vão mais de 20 anos. Então eu falei, o natural é que o Brasil não ganhe a próxima Copa. Mas pode acontecer, porque o futebol... Dá pra falar que a Croácia fez o maior trabalho da vida dela preparando para uma Copa do Mundo e não, chegou na final. Tem outros exemplos. O Uruguai em 2010 que chegou na semifinal. Pois é, com aquela bola que o Soares de mão, tira com a mão. Eu tava nesse estádio. Tava nesse jogo. Então assim, tem muita coisa. Mas o Brasil pode ganhar. Eu acho que o natural, normal, é não ganhar. Eu acho que tem outras seleções fazendo trabalhos melhores do que a seleção brasileira, tem outras federações fazendo trabalhos melhores que a brasileira. Mas na hora que chega lá, a camisa pesa. A camisa pesa. Só que a camisa sozinha não ganha jogo, né? Então assim, por exemplo, Brasil e Bélgica. Pô, desculpa, a Bélgica tem uma vitória importante na vida dela. Contra o Brasil. Uma vitória importante na vida dela. Ah, tem ótimos jogadores. Tem ótimos jogadores, tem ótimos... Pô,
Mas não dá. Só que é capaz da Bélgica ser campeã do mundo antes do Brasil de novo. É capaz da Bélgica chegar a um título mundial antes do Brasil. Quem pega um lado de chave mais fraco aí... E mesmo que pega mais fraco, ganhou do Brasil. Exato. Quase caiu pro Japão, mas ganhou do Brasil. Então assim, tá ficando mais equilibrada a história e o Brasil tá ficando para trás. A vantagem do Brasil já foi bem maior. A Itália é uma seleção que vira e mexe, às vezes nem pra Copa vai. Você descarta a Itália para a próxima? Eu não descarto. Eu quero nem pegar, pra te então, falar a verdade. A Alemanha. Pô, a Alemanha não passou da primeira fase. Quer pegar a Alemanha na próxima? Não quero. Foi rebaixada na Nations League. Nations League? Cara. Virada de mesa, hein? É difícil. É difícil. Mas eu acho assim que o Brasil, ele tem chance sim de ser campeão. Tem. Mas o natural é não ser. Legal. Bom, gente, estamos chegando ao final aqui de um podcast. Daqui eu não sei pra onde mais eu vou. Eu não sei mais pra quem eu vou entrevistar, porque era o cara que eu queria, que está do meu lado aqui hoje. Agradeço a todos vocês, agradeço muito ao tempo do André aqui conosco. Fique ligado, todo sábado às 11 da manhã vai ter as entrevistas aqui no nosso podcast. Você que está escutando no Castbox, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. Até a próxima, pessoal. Obrigado a todos e a todas. Até mais. Tchau!